Legal demais, gente. Mais um episódio do nosso Sem Fronteira Podcast. E eu tô aqui com uma pessoa muito especial hoje, vai contar sua história, falar um pouco da sua vida. O meu amigo, o pastor Mário Alberto Núntios. É isso aí. Quem é Mário Alberto Núntios, pra gente saber? Mário Alberto Núntios é um paulistano, nascido na cidade de São Paulo, dia 7 de setembro de 73, numa manhã ensolarada, 16 graus na cidade, pancadas de chuva. Uau! Filho de Maria José, Carlos França, de um casal que ainda não eram casados, um processo de namoro, e aí apareceu esse garotão aqui. E servo do Senhor, servindo a Deus desde os meus 16 anos. Estamos aí caminhando, graças à misericórdia do Senhor, sempre nesse propósito. Amém, amém. Ô, apóstolo, pra gente começar assim, como foi a sua infância na sua vida? Que Minha lembrança infância você foi tem? muito difícil. Foi difícil porque eu, como eu disse, nasci aqui em São Paulo. Minha mãe tinha chegado da Bahia fazia pouco tempo, meu pai também. Meu pai era da região de Mascote, Jacarici, minha mãe de Amargosa, Castro Alves. Vieram para cá jovens para tentar a vida, década de 70, aquela efusão de Nordeste, nordestinos para São Paulo. Eles começaram a namorar, se conheceram, minha mãe engravidou, meu pai achou que eu não era filho dele. Sim. E aí começou os problemas, ele sumiu, desapareceu, minha mãe ficou sozinha, minha mãe era empregada doméstica naquela época, com 16, 17 anos de idade. Aí nasceu esse bitelão aqui, a gente foi morar numa pensão ali no Bexiga, passamos você muita mudou fome. logo no centro, né, seu pai? Isso. Na época era a região que existia, né, talvez. Passamos ali, tinha o Bexiga, o Minhocão, por ali, aquela região da São João. Passamos muita necessidade, nasci muito enfermo. Fui condenado pelos médicos à morte logo nascido, que não ia passar de algum tempo. Minha mãe frequentava uma religião afro, ali na região da Zona Leste, na época só fazenda, né? Aham. Que era São Mateus, ali, Parque São Lucas, uma casa de magia negra. E eu fui consagrado aos 7 dias de nascido, fui curado lá. Uau. Tinha uma enfermidade incurável. E desde então a gente sempre frequentou aquele estilo de religião. Até os meus 6, 7 anos eu fui uma criança muito enferma. Passei por diversos processos segundo a minha mãe, de morte e vida, como ela fala sempre. Tivemos a experiência de... meu pai retornou a encontrar minha mãe, eu ia fazer 3 anos, 2 anos e pouquinho. Eu já estava registrado em nome do meu avô, da minha mãe, para não ficar sem pai no registro. Sim. Meu pai, como reconciliou com ela, acabou me registrando novamente, então eu acabei ganhando outro nome, eu tenho 2 nomes de registro. Tem 2 nomes? Sim. E aí começou a nossa história. Meu pai, infelizmente, muito envolvido no alcoolismo, né? Muito envolvido com o alcoolismo. Minha mãe, nessa religião, tendo um temperamento também muito complicado, foi uma fase bastante difícil. Uau! E apóstolo, e você, beleza, você cresce ali, e como que, assim, foi que você conheceu Jesus, do amor de Deus? A nossa criação, fui criado no Parque Peruche, na zona norte ali da capital, Nova Ademar Martins. Eu fui criado ali naquele pedaço. Eu sou da zona norte da capital desde pequeno. Estudei ali no Garcia Dávila, depois estudei no Consolata. Eu fui pro Consolata porque eu tinha uma leitura muito avançada para os 5 anos de idade. A escola pública não me aceitava. Então minha mãe me colocou no Consolata ali na Avenida Mirim. Estudei lá um tempo. E depois fui Zé Carlos Dias, na Casa Verde, onde meu filho também estudou, né? Um dos meus filhos. E a gente... teve um processo muito difícil nesse período. Meu pai era alcoólatra, né? Ele se tornou um alcoólatra cada vez mais denso. E isso acabou levando a múltiplas agressões em casa, múltiplas agressões a nós também. A minha mãe, meu pai tinha eu digo que ele tinha um esporte, né? Que era me espancar minha mãe. Misericórdia. Tentou me matar algumas vezes, meu pai e tal, embriagado. Teve cicatriz por causa disso. E aí, aos 11 anos e pouco, nós fomos para Bahia. O sonho dele era voltar para onde estavam os pais dele. Voltamos para Bahia, minha mãe aceitou. Minha irmã tinha nascido, foi o período que ele ficou 2 anos sem beber por causa da minha irmã. Foi um propósito que ele fez, minha irmã caçula. E aí nós fomos para lá. Chegando lá, logo depois o propósito acabou. E a gente enriqueceu lá bastante. Tivemos rede de restaurante, loja, fazenda, tudo.
tivemos uma vida bem sucedida lá. Aos 15 anos eu tive um problema muito sério com meu pai. Eu já estava na idade bem avançada, eu comecei a conversar com o diabo, eu tinha 6 anos de nascido. Ele apareceu para mim em Rio Claro, numa estátua, com uma tia minha que me levou para passear. E aí eu comecei a conversar com ele, então eu não chamava meu pai de pai, eu chamava esse espírito de pai. E aconteceu que nesse processo, aos 15 anos, eu decidi ir embora para São Paulo, tentar a vida sozinho, abandonei tudo que nós tínhamos lá e vim para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, esse guia falou comigo que ia conhecer uma pessoa, que essa pessoa ia ser uma pessoa de confiança, que ele tinha mandado para mim prosperar e tal. Uhum. E aí, numa segunda-feira, eu fui até um lugar ali na Zona Leste, perto da Avenida Imperador, onde eu estava ficando, e encontrei esse cara na rua, a gente começou a incorporar os dois, e aí havia morrido uma pessoa do grupo dele, ele era um traficante de drogas, pesado, e o tesoureiro, o cara que cuidava do dinheiro, tinha morrido fazia 3 dias, e o espírito que guiava ele, o guia dele, falou que ele conhecia uma pessoa e me conheceu. Quando foi no outro dia, eu estava tomando conta de um monte de dinheiro, um monte de gente, um monte de drogas, sem nunca ter participado disso, fiquei um tempo muito grande nisso. Quando foi um certo período, aconteceu alguns episódios, e aí eu fui obrigado a fugir de onde estava, e ia fugir do Brasil, inclusive. Ah, o senhor chegou E aí do Brasil? eu ia fugir do Brasil, estava indo embora do Brasil. Eu resolvi despedir da minha mãe. Eu sempre fui muito apegado com a minha mãe, tenho uma relação muito grande com ela. E aí eu fui despedir da minha mãe na Bahia, disse: mãe, eu vou morrer, então eu quero despedir da senhora. Antes de ir, eu mandei uma carta para ela contando tudo que estava acontecendo, para que ela tivesse ciência. Na época ainda era carta, né? Minha mãe chegou na igreja, na igreja que ela congregava, pediu licença ao pastor um dia de semana, colocou a carta no púlpito e falou: meu filho é do Senhor. Desde que ele nasceu, que o Espírito pede para mim, eu disse que não, que ele era de Deus, então o Senhor vai cuidar dele. Fez uma oração que marcou a igreja, marcou a cidade, essa oração. Foi muito pública, ela chorou muito. E aí, quando eu fui lá me despedir, um amigo meu, Gilson Ciríaco dos Santos, me obrigou a ir com ele num culto de oração na Igreja Presbiteriana do Brasil, que era uma igreja tradicional na cidade. E aí eu fui nessa igreja, era uma quarta-feira pela manhã de junho de 88. Quando eu entrei nessa igreja, nós tínhamos alguns irmãos orando, eu tive uma visão espiritual. Os céus abriram para mim, eu vi um letreiro escrito Hora do Julgamento em hebraico. A irmã Maria Lia de Andrade, que estava no centro, subiu numa plataforma e começou a falar em línguas, que eu não sabia o que era. Ele também começou a falar em línguas, uma outra irmã do lado, e as outras se reuniram e começaram a cantar um corinho, que eu fiquei revoltado, porque o corinho é nosso Deus é soberano, dizendo: não, soberano é o Deus que anda comigo. E eu não conseguia sair do lugar, eu fiquei preso no lugar, comecei a sentir muito calor. E aí os céus abriu para mim e apareceu uma tribuna de juiz no meio, um homem de branco do lado direito, uma mulher que virou uma coluna de fogo de 2 metros de altura do lado esquerdo. Eu vendo aquela cena, apavorado, com medo, estava fugindo, né? E aí eu entendi que era meu julgamento, que era a minha hora. E naquele dia eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez, quando aquela mão sai de dentro na visão, e bate naquela machete, diz: está dada a sentença, do meu lado esquerdo, que era o lado direito do altar, aquele homem de branco alto, com as mãos furadas aqui assim, dizia: dá para ele mais uma chance, dá para ele mais uma chance. E naquele dia, quando aquele machete bateu, aquela bola de fogo voou na igreja. As irmãs todas começaram a falar em línguas, uma igreja tradicional que não falava em línguas. E pousou sobre mim. No outro dia eu comecei a pregar. No outro dia eu estava pregando na sede da Assembleia de Deus da cidade. Nossa. Foi assim que eu tive encontro com Jesus. Essa foi a chave, então, que Foi a minha conversão. Nossa, é muito forte. Eu já tinha lido a Bíblia, Sim. católica, sempre fui religioso, mas o meu encontro com Deus foi nesse dia. E daí então, desde então, eu sempre prego o evangelho, com todas as experiências que a gente tem na vida, mas desde 88 que a gente tem servido ao Senhor. Então, eu acho que o divisor de águas na sua vida, apóstolo, foi nesse dia. Então, é que eu ia perguntar isso pro senhor. Sim. A minha conversão foi esse dia. A sua conversão foi... Que idade o senhor tinha nessa época? Ia fazer 16 anos. Faltavam 2 meses. Era um adolescente. Sim. Nossa. Era um adolescente que não veio a adolescência. Porque como eu tinha um pacto onde eu servia, o meu pacto era que a partir dos 11 anos de idade eu comecei a ser um homem normal, genitalmente falando, e aí eu tinha relações com mulheres para agradar os demônios que eu servia. E bebia muito, né? Tinha um hábito de beber também como meu pai. Não era violento como ele, mas bebia muito. Então, eu não tive essa fase da adolescência, de brincar de bola na rua, de
A minha fase dos 11, 12 até a minha conversão já era de... Eu já me comportava como um adulto normal. Sabe, eu não tive essas experiências assim que o senhor teve, mas eu também não tive, porque eu venho de família muito humilde, muito simples. Eu sou do Rio Grande do Sul. E eu comecei a trabalhar com 7, 8 anos, pequenininho, saía vender salgado, sorvete na rua, porque eu via aquela situação da família e eu acho que tinha que ajudar, entendeu? Então, eu também comecei a trabalhar com 11. Então, minha infância também, aí depois saí de casa com 13, enfim, mas essa é a minha história, né? A gente tá falando da sua. Então, o momento que o senhor considera, que eu para mim, já considero, um divisor de águas, foi da sua conversão. Sim. E aí depois o senhor veio para São Paulo? Como é que foi? Aí não, eu fiquei lá um tempo, né? Porque aí eu, como diz os irmãos que a gente frequentava, eles me chamavam de que eu virei Bíblia, né? Virei homem Bíblia, então aí me deixaram em paz. Eu fiquei dos 16 anos, eu considero até os 19 mais ou menos, começo de 19 anos, ali na Bahia. Aí eu fiquei 6 meses na Igreja Presbiteriana do Brasil, do meu grande, querido amigo, irmão, reverendo Gerson Cruz. Hoje é pastor em Feira de Santana, se não me engano. E aí eu fui para a Assembleia de Deus, no Ministério de Belém, que era a igreja mais pentecostal, a maior igreja da cidade. E dali fiquei durante esses anos que eu fiquei lá, até voltar para São Paulo, em definitivo. Nesse período, a gente fez desintoxicação, né? Por causa da bebida. Da droga, bebida? Não, só bebida. É só droga você nunca usou? Nunca usei nada. Glória a Deus. Então, eu sempre fui muito emotivo, então eu achava perigoso usar, porque eu vi muito amigo morrer de overdose e tal. Então, eu me converti, aí comecei a pregar numa aldeia indígena, na Água Vermelha, que fica ali hoje, uma igreja muito grande, Assembleia de Deus. Lagoa Vermelha é... Água Vermelha. Água Vermelha? Pau-Brasil, sul da Bahia. É perto de Porto Seguro? Perto de Porto Seguro. 2 horas e meia, 3 horas de Porto Seguro. E aí eu comecei a frequentar ali, eu tinha amigos, minha família toda indígena, né? Por parte de avô. Mas é branquinho. Mas todos eles são indígenas. E aí, por parte de pai. E aí, então, eu ganhei vários para Jesus. Tanto que o meu batismo foi na Água Vermelha. Nós batizamos, acho que 28 pessoas, 29, não me lembro agora exatamente. Todos foi para Jesus. No meu batismo, a gente batizou uma igreja. Uau. Foi a inauguração da primeira congregação que eu abri. Em 3 anos eu abri 5 igrejas da Assembleia de Deus na cidade. Isso já tinha o quê? Uns 18 anos? Não, 16 anos. 16 anos. Nossa, e começou cedo, hein, apóstolo? Sim, é porque eu me converti numa quarta-feira pela manhã. Quando eu saí da Igreja Presbiteriana no Brasil, eu ficava na Rua da Feira, eu fui até a minha casa onde eu morava, na Joci Magalhães. Quando eu cheguei na minha casa, eu ganhei um livro de um pastor, chamado Guia do Pastor de Mian Perman. Quando eu estava na casa, o pastor Leone, que era o presidente da Igreja Presbiteriana Novada da cidade, hoje está em Vitória da Conquista, ele era meu professor de inglês também na escola, ele já orava muito pela minha conversão. Ele ficou sabendo, desceu correndo até onde eu estava, a cidade era pequena, e me deu um outro livro, A Síndrome de Lúcifer, de Caio Fábio. No outro dia, eu preguei na Assembleia de Deus, na sede da Assembleia de Deus, e fiz um programa de rádio à tarde. O pastor me levou a fazer um programa de rádio. Eu preguei 4 passos para encontrar a salvação, um folhetinho. E aí eu não parei mais. Então, eu não tive esse processo também de... Acho que tudo na minha vida foi um pouco prematuro demais. Eu não tive aquele processo de adolescência, de brincar, de tal, como também não tive de conversão. Eu não fiquei sentado no banco, não fui para... Eu só não me batizei imediatamente porque, como eu tinha esse problema com a bebida, e eu bebia muito, o médico não me autorizou a cortar de uma vez. Eu tive que desintoxicar. Então, eu tomava medicamento e bebia um pouco. Só eu, o pastor, sabia, até chegar ao nível de eu estar me sentindo totalmente limpo para poder me batizar. Mas no meu batismo, na verdade, já foi o segundo grupo que eu levei que virou uma igreja. Que hoje é uma igreja da Água Vermelha nos Índios. Uau. Então, eu ia perguntar para o senhor sobre o desafio, dos desafios que a gente enfrenta. Esse foi um dos desafios, né? Que você enfrentou ali já montar uma igreja e você... Na verdade, eu não tinha consciência que eu estava montando uma igreja, né? A gente fala isso hoje, mas na época... eu gostava muito de pregar, assim, né? Eu queria ministrar, queria falar aquilo que Deus fez. Então, eu ia para a roça, eu ia para o meio do mato, eu viajava a pé 5, 6 horas para fazer um culto de cavalo e tal. Então, assim, a gente queria estar pregando, né? Queria estar ministrando, fazendo a obra de Deus, né?
Hoje em dia, a gente tem tanta facilidade, tanta tecnologia, e a gente tem dificuldade de ligar um Instagram e pregar. Sim. E naquela época a gente viajava léguas, às vezes, para pregar para 3, 4 pessoas. Graças a Deus, eu encontrei pastores que na época me apoiaram, né, de alguma forma, me deram bastante incentivo, mesmo com meus erros e tal. Eu tive uma infância, por um lado, muito voltado para a religião, mas também muito voltado para a leitura. Porque o meu YouTube era leitura, né? Uhum. Então, por exemplo, com 10 anos de idade, 9 para 10 anos, eu apresentei uma leitura completa de Camões na escola. De uma coletânea de 10 livros. Você era interessado por leitura. Quando eu me converti, já tinha lido a Bíblia 2 vezes. Uau! Então, assim, eu sempre fui muito dedicado a isso, né? Acho que isso também foi os planos que Deus tinha na sua vida. Sim. Era, de certa forma, uma aptidão natural, né? E aí a gente foi crescendo. Quando eu me converti, eu já conhecia muito a Escritura, já tinha sido líder de jovem na Igreja Católica. Pra você ter ideia, na época, a Igreja Católica fazia crisma com 14 anos. Eu já fiz com 11, junto com a primeira comunhão. Porque eu já liderava a jovens, cheguei para o Brasil, aos 12 para 13 anos, a gente começou a trabalhar na JUP, né, que é a Juventude Unida para Brasileiros da Igreja Católica. Então eu sempre gostei muito, eu sempre fui muito intenso na religião, na questão religiosa, sempre muito intenso. Então eu gostava muito disso. Então eu acredito que isso facilitou o meu processo. E outra coisa que influenciou muito é que a minha família, por parte de pai, principalmente na cidade, tinha uma certa influência na questão política na cidade, na questão financeira. Então, quando eu cheguei na Assembleia de Deus, que era uma universidade, eu cheguei politicamente já muito envolvido, tinha coordenado campanha de vereador, de prefeito na cidade, com 13, 14 anos. Eu ajudei a reestruturação da UBS da Bahia, com 14 anos em Salvador. Eram mais de 100 municípios do estado. Uau. Então, eu sempre fui muito envolvido com a política e com a igreja, e acabou sendo uma consequência natural. E isso fez com que eu não tivesse um processo na igreja tão comum quanto os outros, assim. O auxiliar, o cooperador, blá. Logo que eu estava na Assembleia de Deus, o pastor Eliú de Amaral Soares assumiu a igreja de Pau-Brasil. O pastor Elias Moura, que já dorme no Senhor, foi embora. E aí a Assembleia de Deus, que era a missão, colocou ele lá. E ele era um advogado, formado em bacharel em Direito, um cara muito culto, e falavam muito de mim na igreja, porque eu era um cara muito ativo. E eu lembro que ele foi na minha casa e falou, eu vim aqui, você é a primeira pessoa que eu estou visitando, eu assumi a igreja faz 2 dias. Eu quero saber se você é um anjo ou um demônio para saber o que eu faço com você. Foi essa a conversa dele comigo. Primeira conversa que nós tivemos. Com 1 mês e meio, 2 meses, ele falou, tá aqui, você vai ser meu cooperador direto do pastor. E na Assembleia de Deus isso era uma coisa muito rara, né? Principalmente no Belém. No Belém. Eu cresci em São Belém. E aí eu fui, e aí eu comecei a andar com ele. Então, assim, com 1 ano e meio de convertido, 6 meses de batizado, eu já participava de reunião de obreiro, reunião de campo, reunião de setor, já era um negócio assim absurdo, né? Esse pastor pode considerar um dos pastores que mais influenciou na sua vida lá no começo? Não. Não? Ele me influenciou me mostrando um pouco mais sobre a estrutura de igreja, mas o pastor que marcou a minha vida até hoje, para mim é o meu grande pastor, é o pastor Gerson Cruz. É? O pastor Gerson Cruz foi o que marcou a Foi porque, mesmo congregando na Assembleia de Deus, ele sempre foi meu conselheiro. Porque o que acontece? A cidade era pequena e eu era um dos poucos que tinha relação com a Batista, Presbiteriana, todo mundo junto. E, por exemplo, tem um episódio que aconteceu, eu já estava na igreja há um tempo, meu pai um dia chegou na praça, onde a gente tinha uma pizzaria pequena na praça que era minha, meu pai tinha uma outra em cima e outra em frente ao colégio. E aí meu pai chegou, eu estava sentado na praça, na época eu namorava com uma moça, ela estava sentada assim entre minhas pernas, tinham alguns casais de jovens e ele me viu, ele me pegou pelo pescoço, deu um soco no meio da rua até entrar no restaurante. Isso ele já era crente, pelo menos ia na igreja. Uau. No meio de todo mundo, meus amigos conseguiram levantar. Eu fiquei com muito ódio do meu pai naquele dia. E eu acho que foi a primeira vez que eu tive uma crise de dizer assim, não quero mais ser crente. E aí no outro dia, para você ter uma ideia, falando do pastor Gerson, ele chegou para mim, num restaurante onde a gente tinha, era quase a hora do almoço, 11 horas da manhã, e falou, Beto, eu vim aqui falar contigo. Chamavam de Beto, chamavam de Beto. Eu disse, pois não, pastor e tal. Aí ele puxou 3, 4 cadeiras, sentou e disse, deita aqui no meu colo. Então, que forte, hein? Então ele deitou no meu colo, passou a mão na minha cabeça, botou a mão no meu ombro e disse, do jeito que você vê o seu pai hoje, é do jeito que Deus vai fazer com ele, você é capaz de perdoá-lo? E aí ele começou a ministrar, isso, imagina, num restaurante, um senhor já, né, hoje ele já está mais velho, mas imagina, ele já era um senhor, e eu deitado no colo dele, chorando, com ódio, e ele falando do amor do perdão para mim.
Então, esse é o pastor Gerson. Esse é o cara que, se um dia eu tiver condição, ele já está praticamente jubilando, né? Uhum. Mas eu falo para ele sempre, se um dia eu tiver condição numa igreja de ter alguém para ter um conselho na igreja, eu trago o senhor para São Paulo, te alugo a melhor casa que eu puder, te dou um salário maravilhoso, só para ter o senhor sentado do meu lado para dizer, meu filho, esse caminho está certo, esse caminho está errado. Para mim, o homem que marcou a minha vida como ministro do Evangelho foi o reverendo Gerson Cruz. Teve ele e mais 2 mulheres, que foi a irmã Ilza, que a gente chama uma cabocla, que é mais como uma profeta do Senhor, mora no Rio de Janeiro, na Iguaçu, na Vila Araguaia, e a irmã Luzia, que já dorme no Senhor, que morava na Vila Brumado, em Conquista. Foram 3 pessoas que marcaram profundamente o meu ministério. Quando eu me converti, eu já tinha muitas visões no mundo espiritual, muita coisa do espiritismo e tal, e aí a irmã Cabocla, muito usada por Deus, ela não sabia ler nem escrever. Então, o que eu fiz? Eu fiz um acordo com ela. Eu ensinava a Bíblia para ela, e ela me ensinava as coisas do mistério de Deus. O primeiro milagre que Deus me usou para realizar, orando, o primeiro milagre, de fato, foi a filha da irmã Rosângela, que hoje mora em Itabuna. Por que eu dou nomes? Porque eu acho que testemunho tem que ter endereço, né? Sim. A apelido dela era Danda, o irmão dela, que era o Wellington, que era do meu grupo. Todos meus amigos se converteram, tá? Todos foram peguei, todos eram pastores e tal. Só tem 2 que não é pastor até hoje. E aí, quando fomos orar na casa dela, era uma campanha de oração que a Cabocla estava fazendo, a Maísa, e ela, não vou hoje, Deus não deu você ir no meu lugar. Eu cheguei lá, ela estava toda arrumada para sair correndo, eu só estava esperando a irmã chegar, eu falei, ela mandou de vir aqui, estava eu, o irmão Arnaud Ferreira da Silva Filho, que é o irmão Bilé, mora hoje aqui na Cidade da Beleza, em São Paulo, ele tocava violão, e aí a gente começou a cantar, eu tive a visão do médico entrando, uma história longa, e aí eu orei e falei, olha, hoje a criança revive. E ela estava indo para o médico, a criança estava morta há 4 dias na barriga, ele ia tirar a criança. E a criança reviveu, hoje a doutora Lana, acho que é Lana o nome dela, tem 30 e poucos anos, é advogada e tudo. E foi a primeira ressurreição que eu vi, e o primeiro milagre que Deus nos usou fazer, foi através da irmã Ilza. E a irmã Luzia era uma mulher assim, analfabeta também, que ela estava em casa e Deus falava com ela assim, ó, vai chegar uma pessoa com tal roupa, uma passagem para você ir para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para o endereço tal, e ela pegava e ia lá, Deus curava a família e ela voltava. Então, essas 2 mulheres influenciaram profeticamente, vamos dizer, a minha vida no sentido de entendimento, de ministério. Eu respeito muito o ministério feminino. Na verdade, não tem ministério feminino, né? O ministério que Deus usa mulheres. Sim. E o pastor Gerson foi o meu grande pastor. O pastor Gerson nunca foi um grande pregador. Né? Quando eu me converti, por exemplo, eu saía do terreiro onde eu frequentava com a irmãzinha do Cantor Ilhéus, e ia para casa correndo para assistir de um certo pregar na televisão. Minha mãe ficava brava e dizia, um dia eu vou pregar igual esse cara. Então o pastor Gerson nunca foi para mim um grande pregador, mas ele era um mestre. Sim. Se você sentasse com ele, ou numa aula dele na escola dominical, uma aula do pastor Gerson dá para você pregar 20 sermões. Né? Um cara extraordinário. Para mim, até hoje, um grande referencial. O pastor Gerson? Gerson Cruz. Reverendo Gerson Cruz. Reverendo, ele... para mim, o apóstolo, o perdão é transformador. Sim. O perdão, quando chega na vida do ser humano, assim, eu falo que a pessoa que não perdoa é como se ela estivesse tomando veneno esperando que o outro morra. Exatamente. E talvez... Na verdade, quem morre é ela mesma. E ela que tá morrendo, né? Mas eu era convertido, né, missionário Ezequiel. Então eu não sabia nada sobre... Eu conhecia muita letra, mas não sabia nada sobre a prática desse perdão, né? O poder desse perdão, a forma como foi ministrado, o que de fato era real em tudo isso, né? Sim. Era uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo, fui desenvolvendo, mas a gente aprende. Esse ano mesmo eu tive uma experiência muito profunda com Deus sobre isso. Eu já sou pastor há um tempinho, né? Eu não tive tempo de maturação, então eu fui separado para evangelista solteiro na missão, primeiro na história do Brasil, com 18 para 19 anos de idade. Isso na Assembleia de Deus Missão? Lá na Bahia, com o pastor Otávio Rendeiro, pai, que faleceu já, hoje o filho dele que é da convenção. Então, eu não tive esse tempo de maturação, eu fui aprendendo muito, fazendo. Sim. Quando eu fui separado, eu já estava entregando a 5ª igreja num lugar chamado Rapés, que era um lugar lá em Pau-Brasil, que hoje tem uma igreja também. Então, assim, é um processo que eu passei. Você foi forjado rápido? Foi. Eu não tive tempo de maturação, em nada na minha vida. Foi tudo muito precoce, Fui fazer o primeiro seminário de teologia com 7 meses de convertido, já fiz bacharel com 2 anos. Foi tudo muito rápido, graças a Deus. Então, a gente tem experiência nessa área. Esse ano mesmo,
E o Senhor tocou no meu coração em julho para fazer 21 dias de jejum por mim. Aí eu fiz 21 dias de jejum, virou um livro, inclusive, O Deus que Responde. Cadê o livro? Daqui a pouco eu pego. Ele tá aqui atrás, tá aqui em cima, tá aqui, tá na tela tem aqui. que mostrar esse livro, pastor. A gente vai marcar aí nas redes sociais e colocar o livro lá também. Aí o que aconteceu? Deus falou comigo, você precisa pedir perdão para as pessoas que você tem mágoa, que você guardou alguma coisa. E eu lembrei de 5 pessoas que são líderes, são pastores, que no meu coração alguma coisa ficou porque eu me senti ofendido. E eu chamei todos esses pastores aqui, um por um. Uau. Fui atrás deles, falei, eu quero te pedir perdão porque eu fiquei magoado porque você fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. E essas pessoas todas foram profundamente tocadas, inclusive por isso um deles até chorando comigo disse, eu vou fazer a mesma coisa, porque a gente prega isso, mas o pastor não faz. Mas eu acredito muito que o perdão é transformador. Sem o perdão nada seria possível. O maior milagre que Jesus fez foi o fato de se esvaziar, se nivelar o nosso nível e nos elevar ao nível dele através de nos perdoar de todos os pecados. Uau, que forte. O apóstolo, e o seu pai é vivo? Não, meu pai faleceu, vai fazer 4 anos agora, 4 para 5 anos. Meu pai, em 96, eu voltei para o Brasil para pregar. E eu preguei em pau-brasil dos 60 dias que eu fiquei, 58. 2 eu não preguei porque eu fiquei com dengue. Você pregou todos os dias? Todos os dias, em todas as igrejas das cidades. Eu me lembro quando eu era moleque, que eu me converti, eu dizia, um dia eu vou passar na rua e ver as pessoas divulgando, as pessoas falando, as pessoas ouvindo minhas pregações. E nesse período, meu pai começou a assistir todas as minhas pregações escondidas. Ele ficava lá de fora das igrejas. Depois de uns 3, 4 meses, eu já contei isso em outros podcasts, o pastor Gerson me ligou e disse, você ganhou a alma mais importante do mundo. Seu pai realmente se converteu. E passou um tempo, meu pai um dia ligou para mim, eu atendi o telefone, era um dia tarde, eu lembro como hoje. Minha esposa atendeu o telefone e falou, seu pai tá no telefone. Meu pai nunca tinha me ligado. E aí ele me ligou, falei, benção, pai, Deus te abençoe. Eu falei, eu tô ligando pro melhor pregador do mundo que eu conheço. Eu disse, por que você tá falando isso? Aí ele começou a contar que aquele dia seria o primeiro mensagem dele como presbítero da igreja presbiteriana. E aí eu comecei a chorar, foi um momento extraordinário. E ele compartilhou o sermão que ele ia pregar, o primeiro sermão dele, baseado em Mateus. E aí a gente conversou, depois eu chorei por horas, até hoje, quando eu não gosto muito de contar, quando eu conto, me dá de chorar e tal. Mas foi assim uma experiência, e ele se tornou um grande amigo, uma referência para o evangelho na cidade de Porto Seguro, na Bahia. Ajudou a construção da igreja presbiteriana que não existia em Porto Seguro, no útero do Brasil. Uma referência espiritual. Eu fui visitá-lo de surpresa, uma vez, não sabia o endereço da casa dele, só sabia o bairro. Parei na entrada da cidade, entre Eunápolis e Porto Seguro, quem conhece sabe, tem um posto policial. E eu falei, eu quero ir na casa de um senhor, eu só tenho uma ideia de endereço, eu não sei onde fica. E o cara falou, você parece com um cara que eu conheço. Aí eu falei, poxa vida, que legal. Você, como é o nome dele? Eu falei, Carlos, você é filho do França? Porque eu pareço muito com meu pai. E aí eu falei, sou. Ele falou assim, seu pai, meu pai na fé, seu pai me ganhou para Jesus. Nossa, que forte. E aí pegou a viatura e foi me guiando até a casa do meu pai. Eu cheguei lá de surpresa, foi... Isso é emocionante. Viu? Sim, sim. Então assim, meu pai foi uma referência. Depois de convertido, nós tornamos grandes amigos. Ele casou de novo, teve outro filho, foi um pai excepcional. Então é um homem que Deus restaurou por completo. Deus transformou a maldição em bênção. Sim, completamente, completamente. Pastor, o livro, mostra o livro aí pra gente. Esse livro foi fruto desse jejum, 21 dias de oração, o Deus que responde, né? Tá aqui para você que quiser adquirir. Foi lançado domingo retrasado. Chegou da editora Selma Soares. A editora Soares está aqui com a gente. Esse é o primeiro da coletânea que já virou 7 livros, que é primeiro o Deus que responde, depois vem o Deus que honra, o Deus que ama, o Deus que corrige. Vão ser 7 títulos diferentes. Esse é o primeiro, chegou domingo passado, domingo retrasado. Então é um bebê ainda. É um bebê. Um bebê que nasceu. Nossa, que bênção. Esse é um dos 14 que está publicado. Que nem eu estava falando, o apóstolo, o Diaconias, antes que esses problemas, dificuldades, as lutas que a gente passa na nossa vida, é o que gera o livro. Sim. Gera as mensagens, gera... Sim. Que se nós não tivesse alguma dificuldade... Eu gosto da história de José.
José, se ele não tivesse sido jogado no poço, se ele não tivesse vendido, ele seria governador? Eu não sei nem seria governador, mas o que eu digo para as pessoas é o seguinte: o Egito sempre foi Egito. Sim. O Egito era o que era com José ou sem José. Uhum. Ele só chegou onde chegou porque ele passou pelo processo. É isso que eu falo. O processo é a habilitação para cumprir o destino profético. Se você passa o processo e não desiste, você vai viver o cumprimento do destino profético na sua vida. Então a gente tem que entender que a Bíblia é recheada. Se Jesus Cristo não morresse na cruz e ressuscitasse ao terceiro dia, ele não teria o nome sobre todos os nomes. Não teria, com certeza. Ele seria Deus, seria Jesus, Sim. mas não teria esse privilégio de ter o nome sobre todos os nomes. Né? E o Mashiach ser quem ele é. Uau. Falar com o apóstolo, até fico meio constrangido de saber tanto de Bíblia, sabe? E eu sou muito, como é que eu vou te falar? Porque como que eu sou assim? Vamos supor, eu ministro também. Mas eu, apóstolo, eu não consigo memorizar. Eu vou lá, estudo o texto, Deus me dá mensagem assim, na minha mente vem, eu começo a anotar, eu anoto, e aí eu estudo o texto sobre aquela mensagem e eu ministro em cima daquilo. A palavra de Deus diz que existe uma coisa chamada multiforme manifestação da graça de Deus ou multiforme graça de Deus. Uhum. O grande segredo do cristianismo, o grande sucesso do cristianismo é que o Espírito Santo habita tanto no letrado quanto no iletrado. E ele é a fonte. É verdade. A fonte não é o que eu sei ou o que eu estudei. A fonte é quem está por trás da inspiração. Né? Então, a gente tem que entender isso. O Espírito Santo é esse que habita em nós, né? É esse que nos orienta, esse que, como diz em Romanos 7,14, se não me engano, que a gente está usando como tema oficial. Eu não sou bom de endereço. Eu conheço a Bíblia, mas não sou bom de endereço. E a Bíblia diz que todos aqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Então, essa realidade é Romanos 8,14. Essa realidade que é importante a gente ter na nossa cabeça. Então, desde uma criança que não sabe ler e escrever pode ser usada pelo Espírito Santo de uma forma a transformar a vida de um homem, que é o bem mais precioso para Deus, porque uma vida vai mais para o mundo inteiro. Sim. Né? Ao mesmo tempo que um pregador de alto gabarito pode transformar uma vida pregando uma mensagem numa igreja. É muito... Deus equipara todo mundo ao mesmo nível, né? Deus não olha para a gente com um nível maior. Lá em Isaías diz que todos que foram perdoados estão com as vestes brancas como a lã, alvos como a escarlate. Então, limpos, né? Então, a gente está tudo no mesmo nível, assim, tudo no mesmo patamar para ele. Não existe o filho maior, o filho menor, mais sábio. É claro que quanto mais você se habilita, mais probabilidade de ser usado você pode encontrar. Mas não adianta você ser, por exemplo, uma engrenagem fantástica se você está no carro e precisa só de um parafuso. Sim. Se não botar o parafuso na porca da roda, não anda. Não. Então, precisa ter... O corpo de Cristo é isso, né? É o parafuso, é o pneu, é a roda. Às vezes eu tenho carro, sempre tive carro, desde menino. Então, por exemplo, às vezes você fica na rua por causa de um cano d'água desse tamanho que estourou e você não sabe o que fazer. O carro custa 100 mil reais, 200 mil reais, você não consegue andar porque estourou uma mangueirinha que ferveu. Que aconteceu. Aí você fala, puxa vida, às vezes a gente acha que tem uma coisa no cérebro do homem, que é uma membrana que tem aqui atrás, um nervo, que existe em todo ser humano, ele funciona a cada 12 horas. Ele não funciona constante, ele funciona a cada 12 horas. E ele é um sistema de ligação. Agora não sei lembrar o nome, que veio de cabeça, mas já estudei sobre isso para ministrar sobre o corpo. E se ele não voltar às 12 horas a funcionar, você morre. Então tem gente na igreja que é igual esse membro. Só funciona de tempo em tempo. Mas se não tiver ali, o corpo para. Bom, que forte, hein? Então assim, toda grande porta, não importa o tamanho que ela seja, tem um tamanho de chave para entrar. E a chave sempre é menor do que a porta. Sim. Então tem que ter a porta para entrar. E nós somos a porta do céu. Jesus disse, vós sois a porta dos céus. O apóstolo, o senhor está falando, né, da chave e cada um está num lugar e tal. Até o nome Sem Fronteira, o que me inspirou assim foram as viagens que eu fiz na missão, experiências que eu tive no campo missionário, com pessoas, com vidas, assim. E uma das experiências que eu tive, assim, nem foi tanto na missão, mas eu considero um ato de um missionário ter feito. Porque eu estava se eu não me engano, se foi um sábado, domingo, eu estava trabalhando, e aí o Espírito Santo falou para mim assim, vai em tal lugar, assim, me deu um endereço,
e leva esses alimentos assim, assim, assim e tal. E aí eu falei com uma funcionária, diz, olha, Deus está me falando para fazer isso, isso e isso. Ela falou assim, vai, vamos lá. Aí eu cheguei aqui, a gente está em São Paulo, né? Esse endereço foi em Taipas, não sei, muita gente não sabe onde é. E aí eu peguei o endereço e fui. E aí eu falei pra... Eu passei o nome da moça que trabalhava com nós. Falei, Érica, e Deus me mandou dar esse valor X. Eu tinha na minha carteira, naquela época, R$ 218. Eu não tinha mais dinheiro, tinha aquilo. E tinha o cartão. E eu fui no mercado, fiz as compras. Cheguei lá e bati na casa dessa pessoa. A pessoa desceu e eu disse, olha, Deus mandou aqui entregar esse alimento para você. E aí aí ela desceu, abriu o porta-mala, assim, ela começou a chorar na hora e tal, assim, nossa, Deus estava orando, Deus mandou. E eu falei, não precisa chorar não. Deus sabe porque eu tô aqui, eu não sou... Se eu tô aqui porque Deus mandou, e ele me agradecia toda hora. E aí a gente subiu no segundo andar da casa dele. E aí colocamos as coisas no chão e tal, e eles, vamos orar aqui, eu não conhecia ele direito, assim, a vida dele. E aí quando a gente estava orando, aí ela falou assim, dá o dinheiro para ele, a pessoa que estava comigo. E aí eu tirei o valor e dei para ele, R$ 218. Essa pessoa ficou de joelho, chorando. E falou assim, por quê? Comida tinha chegado. E aí ele contou pra mim que ele tinha pedido pra esposa dele falar com a sogra pra arrumar dinheiro pra comprar gás, porque eles não tinham gás. E o valor do aluguel que ele pagava naquela época era R$ 200 por mês. Olha só, Deus é detalhista. O valor do botijão de gás, aí a sogra dele conseguiu R$ 20 para ajudar a comprar o gás. E o dinheiro e o valor do botijão de gás, sabe quanto que era naquela época? 38. R$ 38. Então Deus é perfeito. Eu não estou dando nomes dessas pessoas porque não tem necessidade. Claro. Mas assim, é uma das experiências que eu tive com Deus. Deus Sim. fala assim, se você está aqui, é porque eu te mandei. Já teve vez assim, apóstolo, que eu estava numa avenida, eu dei uma volta gigante com o carro, que Deus mandou parar lá naquele lugar, abençoar a vida daquela pessoa. E eu disse, não, antes eu meio que duvidava, sabe assim. Uhum. E eu ficava meio, nossa, mas será que é Deus? Não, é coisa da minha cabeça, não pode. E aí eu fiz a volta todinha, fui lá e disse, não, Deus mandou, tá aqui. E a pessoa às vezes começava a chorar, ou, nossa, como aconteceu isso? Então, quando Deus fala, a gente tem que escutar a voz dele. Eu, até os meus 46 anos de idade, eu sempre tive empresas. Uhum. Então, até essa data eu não recebi oferta praticamente das pessoas e eu ajudei, eu fiz isso muitas vezes, você está falando. Mas a Bíblia tem um versículo que diz que é melhor dar do que receber. Com certeza. E depois dos 46 anos eu parei secularmente, com todas as atividades praticamente, agora só ministério. E aí sim eu passei a receber ofertas, etc. Uhum. E nesse período, desses uns 9, 10 anos, só nos Estados Unidos foram 22 vezes. Uau. E muitas vezes eu fui assim, por exemplo, teve uma vez que eu fui para lá, tinha um senhor que frequentava a nossa igreja, que ainda está vivo, não frequenta porque ele está com problema de saúde. Uhum. Ele tinha um processo na justiça há 20 anos. Ele desmaiou na Avenida Jade Souza por falta de nutrientes do corpo. Uhum. Né? E a gente socorreu ele, demos comida, fizemos uma feira tal para ele. E aí um dia ele estava na igreja e aí eu dei uma palavra sobre a ideia de viajar, um convite que eu tinha recebido na época para New Jersey. Sim. E aí ele falou assim no coração dele, se Deus me honrar, eu vou patrocinar a viagem de um apóstolo. E aí na hora que ele falou isso no espírito dele, Deus falou comigo, olha, você tem um processo na justiça, deu a revelação, Deus vai te mandar esse dinheiro. Ele tinha esquecido do processo. Uau. 2 dias depois, o advogado do Google tinha ganhado o processo completamente. E aí aquele senhor que há uma semana estava caindo na rua sem dinheiro nem para comer, uma semana depois estava pagando toda a minha despesa da viagem. Isso é Deus. Pagou 2 meses de aluguel da igreja, pagou 2 meses de aluguel da minha casa, fez compra, me abençoou assim de uma forma extraordinária. Forte. Eu tenho vários testemunhos desse. Eu já cheguei, por exemplo, estar nos Estados Unidos, Deus falou comigo, uma vez eu estava numa cidade chamada, uma cidade próxima de Nashville, Tennessee, e Deus falou comigo, você vai até Nova York, em tal lugar, assim, entregar tal mensagem para uma pessoa. Eu disse, como é que eu vou? Você vai.
E amanhã, você tem que ir amanhã. Eu tinha acabado de ganhar um carro de presente, uma Frontier, que foi também uma pessoa que me deu esse carro, foi muito interessante. Lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos. A pessoa me deu o carro, mandou lavar o carro, trocou pneu, fez tudo para me abençoar. E quando eu abri o porta-luva, tinha um pano atrás, entre o porta-luva e a carroceria do carro. E o cara que limpou não tirou. E aí nós olhando o carro, falei, ó, o que é isso aqui? Fui puxar a bandeira do Brasil amassada. Choramos assim por um tempo. E aí eu peguei esse carro e fui para Nova York, para casa dessa pessoa que eu não sabia nem quem era, só tinha o nome. Muito parecido com o que eu vi a irmã Luzia fazer, né? E aí eu fui para lá, quando eu estava próximo da Pensilvânia, acabou a gasolina do carro. Né? Acendeu a luz do carro, estava piscando, eu falei, Senhor, eu te obedeci, mas eu não tenho como chegar até lá. Eu não tenho recurso. E o Senhor falou, pare na próxima restiária, né? Lá tem um lugar. Aí eu parei na restiária, estou estacionado, o telefone tocou. Olha, Deus falou comigo agora, eu estou mandando para vocês. Isso era 3h30 da manhã. Aí o cara mandou $1, deu para mim ir, chegar lá, fazer o que tinha que fazer e ainda voltar para onde eu estava. Então, assim, eu vivi muitas experiências assim, aqui no Brasil, então... Só quem vive diversas vezes. Marca mais essas que você recebe do que as que eu dei. As que eu dei foram... Eu dei carros, eu já dei muita coisa, assim. Então, eu não gosto de ficar lembrando, até porque eu acho que é difícil você falar do que você fez. Mas receber, fantástico, assim. Uma vez eu estava... Minha esposa estava em São Paulo, eu estava em Harrison, nos Estados Unidos. 2015, isso. E a mãe dela foi assaltada saindo do banco, levaram todo o dinheiro da minha sogra, levaram o dinheiro do aluguel da minha casa que estava com a minha sogra, levaram tudo. O aluguel do salão, tudo. Minha esposa ligou chorando para mim. E eu estava sem nada no bolso, eu tinha acho que $8 no bolso. Eu falei, Senhor, e agora como é que vai ser? Ela disse, amor, eu não sei o que fazer. E eu lembro que eu estava na casa do pastor, 2 pisos, a casa dele tinha 3 andares, ele morava no 2º piso, eu desci, fiquei na escada, olhando assim para a rua, na escada, na porta, e orando, Senhor, o que eu vou fazer? Aí parou um carro, muito luxuoso, muito bonito, desceu um senhor e falou, você é o pastor do Brasil? Eu disse, sou. Você é o pastor que veio de São Paulo? Sou. Então, eu quero que você saiba que você não está sozinho, que Deus está cuidando de você, e me entregou um envelope com $3.000. Uau! Então, assim, e eu até hoje não sei quem é, né? Na verdade, tinha 1.000 e pouco, mais umas coisas e tal. Então, assim, e eu fui lá e mandei pra minha esposa, pagou tudo que tinha sido roubado. E ainda consegui ficar lá mais um mês com esse dinheiro. Então, eu vivi muito isso. Eu vivo muito isso, né? Sim. Poucos dias atrás, acho que faz uma semana, eu precisava pagar um aluguel, uma conta, faltava um valor X, orei, e a pessoa ligou 5h59 e disse, olha, estou depositando a sua conta tanto, e era exatamente os centavos. Hoje a gente tem uma rede... Hoje a gente tem uma rede apostólica, são mais de 300 igrejas no mundo inteiro que a gente dá paternidade. Amém. E a gente não cobra mensalidade, não cobra nada disso. É uma coisa feita porque eu amo fazer mesmo, porque é o meu chamado. E aí o que acontece? Muita gente manda oferta, acontece muita coisa, né, no mundo todo. E a gente vive hoje esse milagre diário. Então, fazer missão não é ir na missão, é ser a missão. Ser a missão. Né? Eu sempre digo isso. Eu tenho um amigo, Tony, que foi... Não sei se ainda é, mas foi presidente do Jocum há muito tempo, que ele era caixa do Banco do Bradesco, em Jequié, na Bahia, quando ele resolveu sair do banco e seguir na Jocum. Ele era caixa do Banco do Bradesco e era membro da primeira Igreja Batista de Jequié. Então, quando a gente pega uma estrutura como a dele, e a gente conversava muito na época, a gente tinha uma relação mais próxima, faz tempo que eu não vejo ele. Ele disse, Deus me dizia dar um lugar em tal lugar. Ele ia para o lugar sem conhecer ninguém, Deus chegava e fazia, acontecia. Então, eu acho que isso é importantíssimo, isso é relevante. Você entender que se você está disposto a ser a missão, nada te para. Glória a Deus. Nada te para. É que não existe desculpa. Se a pessoa quer fazer algo para Deus e colocar o seu coração e ir para cima, as coisas acontecem. Sim, sim. Apóstolo, e nas suas conquistas, assim, na vida espiritual, enfim, hoje o senhor falou que... Posso falar que é mentoria isso? Isso, é mentoria. Inclusive, a gente criou agora, no mês passado, teve uma reunião na LESP, e a gente fundou, né? Porque era uma mentoria que eu dava como paternidade só eu. Agora virou uma rede, né, que chama Aliança Internacional da Mentoria Apostólica, que tem gente de vários países, de vários lugares do mundo e várias igrejas também. Que bênção.
Então, isso eu ia perguntar para o senhor, quando que o senhor, faz muito tempo que começou isso, quando que deu essa virada de chave para a mentoria para as pessoas, para essas igrejas, assim? Eu sempre fui muito envolvido com liderança, né? Então, quando eu saí da Assembleia de Deus em 97 para 98, eu saí do Brás, o pastor Lupes Viniano era o presidente, eu trabalhava diretamente com ele, e eu saí para abrir um ministério. E aí eu sempre fui envolvido em convenção, nós tínhamos uma convenção muito grande no Brasil e tal. Quando foi em 2014, eu tive uma revelação. Eu estava dormindo, 2014, 2015, estava dormindo, acordei com um logotipo pegando fogo no teto do apartamento. E como eu gosto de criação, eu peguei aquele logo, fui pro computador e criei, estava escrito Mentoria Apostólica, FDA, o A, todo o logo pronto. E aí eu até achei que era uma coisa rápida, não foi, eu fiz uma reunião, estava no meio do púlpito, mais de 40 igrejas, Deus falou assim, eu não mandei você fazer isso. Eu falei que ia enviar as pessoas que eu te reconhecer como apóstolo e tal, tal, porque eu pregava contra o apostolado. Então, para mim aceitar apostolado, foi um anjo do Senhor na minha casa e falou comigo. E foi um anjo mesmo, não foi uma pessoa. E aí eu falei, então eu vou entender. Aí foi amadurecendo a visão, foi começando a aparecer pessoas. Eu passei aquele processo de conhecer a questão de cobertura, de conhecer a questão do movimento apostólico, até entender a minha identidade como paternidade espiritual, como essa. Eu não concordo com a palavra cobertura, eu acho que a paternidade é, de fato, o tema central da Bíblia com relação a essa questão de aliança. Não é paternidade de ser pai de ninguém. Paternidade de dar o destino, de incentivar, de mentorear. E aí isso aconteceu e foi amadurecendo. Hoje, mais claro, virou uma instituição. É que muitas pessoas confundem muito isso, né? Muitas pessoas não sabem definir o que é paternidade, sobre o que a pessoa está. Tanto liderança como membro também. Às vezes eles não sabem definir. O senhor deixou muito bem explicado, né? Porque a paternidade espiritual não tem nada a ver com a paternidade humana. Né? A paternidade espiritual, porque assim, eu não gosto de cobertura, porque cobertura é isso aqui, né? Eu coloco aqui, ó, uma cobertura, então você está limitado ao meu raio de ação. Sim. Paternidade é isso aqui. Eu estou dando destino para você. Eu quero que você vá muito mais longe do que eu vou. Olha, isso é forte. Então eu acredito muito na visão de mentoria como paternidade. Eu tenho que preparar os meus liderados, os meus pastores, os meus irmãos, para que eles voem mais longe do que eu vou. Eles não têm que ficar debaixo do que eu controlo, tem que ir muito mais além disso. Sim. Boa, essa é boa. Gostei. Apóstolo, eu ia perguntar algo para o senhor, que o senhor acabou até respondendo, que é o aprendizado que o senhor quer passar para os seus mentorados é sobre isso, né? Sim. Sobre decolar, sobre ir embora para Jesus Cristo tinha duas mensagens centrais, reino e paternidade. Tudo que ele dizia sobre o Pai e tudo que ele falava sobre o reino na terra. É uma junção de manifestação. Ele disse isso, se não me engano, em João 17, se não falar a memória, ele ora e diz, Pai, assim como eu, o Senhor, sou um, que eles sejam um conosco. Então, a paternidade é uma fusão de DNA, né? É uma impartição do céu dentro da gente. É desgravitacional que Deus estabeleceu. Não é inventar nada. É só você fazer acontecer. E eu acho que a paternidade é exatamente isso. É o que eu acredito, é o que eu prego, é o que eu ministro, é o que eu ensino. E é aquilo que eu tento passar para as pessoas. E como toda paternidade você ensina, você também aprende. Então, a cobertura é um termo que, para mim, é muito limitante. E muito autoritário, muito controlador. A paternidade é o contrário. A paternidade é você ensinar um menino a andar de bicicleta para ele andar sozinho. Ninguém anda com o outro na bicicleta, né? É que nem o pai. O pai vai, empurra o filho na bicicleta e depois solta ele. É isso aí. Não fica preso, segurando Como a bicicleta. diz a Bíblia, são flechas nas mãos do arqueiro. Isso. Eu queria falar isso. Apóstolo, o que mais inspira o senhor a fazer isso, assim, a ensinar essas pessoas? O maior milagre que Jesus realizou na vida. Para mim, o maior milagre que Jesus realizou não foi o cego, não foi a mulher samaritana, não foi a ressurreição de Lázaro. Para mim, o maior milagre que Jesus realizou foi a capacidade que ele teve de se esvaziar ao ponto de se tornar nada, para quando foi elevado, levar a gente junto no mesmo nível que ele. Amém. Quando a pessoa entende que servir é o processo, servir é o caminho. O amor não é mostrado em obras, por isso que a obra não salva. Sim. Obras são resultados da emoção humana. O resultado do amor é você ter a capacidade de encontrar alguém que sabe menos que você ou que é consideravelmente menor que você, descer ao mesmo nível dessa pessoa, até menos que ela,
para você fazê-la subir com você. Todo líder cristão que é do Espírito, que é de Deus, ele potencializa quem está do lado dele a se tornar grande. Uau. Ele não diminui para quem está do lado dele ser uma escada. Forte. Então, eu acredito muito que o maior milagre que Jesus realizou foi esse. E ele esvaziou-se a si mesmo, não tendo por usurpação ser igual a Deus, tornou-se em forma de homem para que fosse elevado aos céus e para que nos elevasse ao mesmo nível que ele. Amém. Então, para mim, o que me inspira a servir sempre não é o meu ego, o meu orgulho, porque às vezes eu não quero, às vezes eu estou de saco cheio, às vezes as pessoas decepcionam, as pessoas traem, às vezes você não vai ter a recompensa, não vai colher o fruto, mas com certeza a recompensa daquele que transborda é inevitável. Apóstolo, e hoje uma que eu acho que a igreja em si hoje tem como eu falar? Não sei se é problema das pessoas não entender isso, né? Das pessoas entender que nós estamos aqui para servir. Sim. As pessoas muitos têm essa dificuldade de colocar na mente dela que Sim, para servir as pessoas. É porque tudo que você faz é um ato de serviço. Por exemplo, um professor ganha salário para dar aula, mas está servindo. Um médico ganha para ser médico, mas está servindo. Sim. Então, tudo que você faz que te dá construção, que revela Deus no outro, porque quando eu sirvo alguém, eu estou mostrando a pessoa o que Deus é em mim para ela. O grande problema da igreja é o seguinte: a igreja busca ovelhas, busca peixes, busca coisas que valorizam o que ela é. Uhum. E a igreja tem que ser o contrário. A igreja tem que valorizar quem não é. Não tem que se aproximar das pessoas pelo que elas podem oferecer. Tem que se aproximar pelo que a gente pode oferecer. Jesus não veio para ninguém dar nada para ele, porque ele não precisava. Uhum. Jesus Sim. deu o que ele era para que os outros nasçam como ele. Então, o ato de servir a Deus é exatamente isso. Eu não estou aqui sentado com você porque você está gravando um podcast e me convidou para gravar. Uhum. Eu estou aqui pelo que eu posso te oferecer. O que eu posso servir? Se isso for útil, Sim. você vai utilizar. Se não for útil, não será. Mas pode edificar alguém, pode ajudar alguém. Então, eu acredito que o importante é você estar disposto a se aproximar de alguém, não pelo que a pessoa pode oferecer. Hoje as pessoas estão muito acostumadas a serem arredias, inclusive, com isso. Uhum. Por que esse pastor está me ligando? Por que esse pastor... Inclusive na questão da paternidade. Muitos líderes hoje caminham sozinhos, sofrem, não tem apoio, não consegue crescer, porque tem medo, porque todo dito apóstolo, todo dito pastor líder quer uma mensalidade, quer estar por cima, Sim. quer mandar, e é o contrário. É o contrário. Inclusive, apóstolo, tem que ser o contrário. Inclusive, eu estava vendo um estudo que o nível de líderes com depressão, com problemas, assim, é alto. Porque não é feito para confiar. Nossa, eu estava vendo... Mas posso dizer uma coisa para você que é muito séria? Muita gente não vai concordar com o que eu vou dizer, mas vou dizer. 90% das pessoas que sofrem de depressão não é porque não confia no outro. É porque se estivesse no lugar de poder e decisão, fariam com o outro o que acha que vão fazer com ela. Repete aí para nós. Vou repetir. A maioria das pessoas que sofrem hoje no ministério de depressão, de angústia, de solidão, é porque ela acha que o outro vai abusar, que o outro vai mandar, que o outro vai cobrar, certo? Certo. Por quê? Porque se ela estivesse na posição do outro, faria a mesma coisa. A pessoa não foi tratada. E que conselho o senhor dá assim, para essas pessoas aí? Esvazie-se de si mesmo. Esses líderes. Esvazie-se de si mesmo. A única forma de você se tornar um líder capaz de levantar os outros e se autocurar é se você tiver a capacidade de abrir mão do que você é para ser o que o outro seja. Porque eu tenho um exemplo que eu vou te dar hoje que aconteceu. Pode falar. Hoje teve uma pessoa que esteve aqui comigo que eu amo demais, que é o André Bueno. Ele é deputado estadual, é vice-presidente de Perus, é um pastor extraordinário e é um cara que eu gosto demais. Hoje é aniversário dele, estamos gravando esse podcast no aniversário dele. E ele veio tomar café da manhã comigo hoje às 7 da manhã aqui. Antes de comemorar com a família o seu dia de aniversário. Uhum. E eu gosto de tratá-lo com honra, não porque ele é deputado, mas porque eu gosto dele. Eu decidi que ele seja meu deputado muito antes de ele ser, inclusive. Uhum. Então, eu falei para ele, senta na minha cadeira aqui que eu quero tirar uma foto com você,
quero fazer. Não, vem aqui. Eu falei, não, eu quero tirar uma foto sua. Eu quero que você se sinta abraçado hoje. O que essa cadeira representa, a minha cadeira que eu estou, é sua, é você que tem que sentir isso. Sim. E ele ficou sem graça. Ele é muito maior que eu, não tenho dúvida disso. Mas eu quero que o pouco que eu tenho o valorize. Quando eu faço isso com ele, faço isso com o Isaac, que trabalha com o estúdio, faço com o Robert, que está aprendendo, faço com o Jeconias, que está morando na minha casa, que eu tirei o quarto do meu filho, dei para ele morar e nunca pedi nada, nem quero aparecer do lado, nem faço questão, porque eu estou dando o que eu tenho. Se isso vai ser útil para ele ser o que ele tem que ser, amém que seja. Quando você faz isso, é o amor que tem obras que constrange. Glória a Deus. Né? Eu tenho gente na Zona Norte. Eu sou uma pessoa que, quando gosta do Mário Alberto, gostam. Quando odeiam. Eu não sou um cara muito liso, né? Sabonete. Sim. Eu não fixo no muro. Eu tenho opinião sobre as coisas que eu acredito. Sim. Até porque são 36 anos já fazendo a obra, 30 e poucos pastoreando, 29 de ordenada pastor. Então, chega uma hora que você não precisa mais também ficar provando nada para ninguém. Sim. Mas quando você pega tudo isso e resume a nada para servir alguém que se acha talvez menor que você, a pessoa diz, cara, eu tenho valor. Quando você consegue produzir isso no coração de alguém, essa pessoa vira um servo de Deus poderoso, potencializado. Talvez o que eu não consiga fazer, essa pessoa lá vai fazer. Isso é a diferença. Por que os pastores sofrem? Por que ficam sozinhos? Não é porque eles têm medo de ser traído. É porque se eles tivessem lugar de poder daquelas pessoas, fariam a mesma coisa. E uma das coisas que eu vejo também, pastor, tem muitos líderes, eles são muito centralizadores. É isso que eu estou falando. Querem, tipo assim, tudo tem que estar na mão dele. E às vezes não é assim, na minha visão, entende? Não é assim em lugar nenhum, irmão. Você pega os mais ricos do mundo, não são assim. Você pega os maiores pastores que cresceram, que tiveram sucesso, projeção, também não são assim. Não é o centralismo que resolve as coisas, né? O que resolve as coisas é o servir. Jesus nunca foi centralista. Quando o povo estava aclamando, aconteceu um monte de milagre, Jesus pegava e dizia, eu vou na montanha e já volto. Passava 2, 3 dias lá orando e deixava o povo lá embaixo. O holofote não é para mim, é para eles, porque o milagre não é para quem realiza, é para quem recebe. Eu realizar um milagre não é para mim. É para quem recebe. Sim. Então eu não preciso comemorar o milagre dele. Deixa que ele viva o milagre dele. Verdade. Assim como o homem vive o luto, o homem tem que viver o prazer. E não adianta eu querer roubar isso da pessoa. E os líderes hoje não querem isso. Ou aproveitam o que fizeram, o que foram um canal de Deus para ser, para ter benefício próprio. E aí eu discordo. Totalmente. Também concordo com você. Apóstolo, a gente foi um bate-papo rápido também. A gente já está caminhando para o final aí da nossa bate-papo. E quais os seus projetos para o futuro? Qual um sonho que o senhor tem, assim, de fazer? De que aconteça? Meu principal desejo, por que eu digo desejo, não digo sonho? Porque o desejo transforma você numa máquina para realizá-lo. Sim. E o sonho pode se tornar só uma ilusão que você vê todo dia na televisão e nunca realiza. Né? Troque o sonho por desejo. Porque eu desejo comer um prato de comida. Você vai atrás do prato de comida. Eu sonho com aquela comida. Você come o que satisfaz e nunca vai atrás daquela comida. Uau. Eu tenho um amigo meu uma vez que me chamou para jantar e ele falou assim, rapaz, eu tinha um sonho de jantar no Fasano, que é um restaurante italiano muito bom de São Paulo, para quem vem de fora. E aí, o que ele falou? Você tem um sonho. Eu falei, por que você não vai? Não, é muito caro, não sei o quê. Papai, eu falei, cara, vamos lá. Não, vamos em tal lugar. Aí ele me convidou para ir no Fogo de Chão, no 23 de maio. Eu falei, cara, o que você vai gastar no Fogo de Chão, você vai gastar no Fasano. Será, apóstolo? Com certeza. Vamos lá. Fomos lá. A conta saiu mais barato do que ele tinha gastado uma semana antes no Fogo de Chão. Porque ele tinha um sonho de almoçar naquele lugar. É igual o Terraça Itália em São Paulo. Já jantou no Terraça Itália? Não, ainda não. É maravilhoso. É extraordinário. Mas se você for numa churrascaria de médio alto padrão, você gasta a mesma coisa que o jantar no Terraça Itália com sua mulher. Só que você vai no jantar no Terraça Itália, gasta lá R$800, vamos botar aí R$1.000, ela não vai esquecer nunca. E naquela churrascaria ela vai lembrar sempre de qualquer outra. Sim. Então, às vezes, o sonho é um inibidor da realidade. Você fica criando metas, por exemplo, o cara fala, eu quero ir para Israel, eu quero ir para Israel, eu quero ir para Israel. Meu, tem agência vendendo de $4.000, $5.000, tem agência vendendo de 3. Tem plano que você pode fazer menor.
Você pode pagar 500 por mês até dar o data de viajar. Então, se você sonhar... Tem até consórcio, se eu não me engano. Sim. Se você só sonhar, não realiza. Então, você tem que ter o desejo. Eu tenho um desejo de ir para Israel, eu vou para Israel. Eu tenho um desejo de jantar no Fazano, é um exemplo que eu estou dando. Por exemplo, eu tinha um desejo, por exemplo, eu pessoalmente tinha um desejo muito grande na minha vida, que era de conhecer um X pregador. Eu fui lá na igreja dele e conheci Atlanta. Eu vou lá. Eu quero realizar. Agora, o desejo é a realidade que você busca. O sonho é a ilusão que você cria. Você tem que deixar de sonhar e realizar. O sonho é metáfora. O desejo é a prática. Então você precisa desejar. Eu desejo ser o melhor pregador do mundo. O que eu vou fazer para isso? Vou estudar. Eu sonho de ser um grande pregador. Fica sonhando aí nos outros pregar e nunca estuda. Aí não adianta nada. Então a praticidade é o desejo. Então o meu maior desejo hoje é que a igreja evangélica brasileira descubra que ela não tem muitas faces, ela é uma só. Se a igreja evangélica... O Rio de Janeiro é o segundo maior estado evangélico do Brasil. É o mais violento. Os morros do Rio de Janeiro são cheios de montes de oração. Tem crente naquele lugar a dar com pau na água. Tem. E a corrupção é a maior do Brasil. Porque a igreja é omissa. Porque a igreja tem medo de falar a verdade. Porque a igreja tem medo de dizer, não concordo. Está errado. Sim. A igreja se vendeu, se rendeu, se acuou. Eu fico pensando, irmão. Eu falei sobre esse dia na igreja. Eu não gosto muito de falar essas coisas porque eu me emociono. Mas eu fico pensando, o cara é um policial romano, se converte. Um malco da vida, que teve a orelha cortada. Aí o imperador disse, vou matar. Nero fala, vou matar todo mundo que se converteu. Aí ele chega em casa e fala para a mulher dele, olha, eu ouvi Paulo e Silas pregando, eu ouvi Pedro, eu ouvi João, e eu aceitei Jesus, eu quero ser servo de Deus. Sou servo de Jesus agora. Aí a mulher fala, mas você sabe que a gente vai morrer por isso, né? Não tem problema. O cara ouviu uma mensagem. Aí ele chega no batalhão, o chefe dele fala, você vai ser morto por causa disso. Aí o que acontece? Você vai ser cheio de sangue de cordeiro e no outro dia você vai ser levado na arena para ser queimado vivo. O cara ouviu uma mensagem, ele vai para a arena e morre. Cantando o hino, vencendo, vem Jesus. E a gente tem pregação todo dia, luzes, louvor, profecia, revelação, Bíblia escrita, tem tudo. E ao sinal da primeira pressão, a gente nega Jesus por um tigrinho. Sim. Nega Jesus por pornografia, nega Jesus por mentira. Pastores e líderes negam Jesus por orgulho, medo de perder o cargo, de perder a igreja como se fosse deles. Se vende por dinheiro, talvez para abrem espaços por... Se a igreja brasileira despertar, seremos o maior gigante cristão do mundo. Porque nós somos emotivos, somos teologicamente muito bem preparados. Essa história de que não é verdade. A nossa teologia rasa, na boca de coach, está impactando o mundo inteiro. E deixando muita gente milionária. Sim. Imagina a teologia profunda. E ainda coach que tá falando muita mentira. Que seja. Em cima de algo que... Tô falando porque eu tenho experiência. Assim, não sei se eu vou falar. Que eu acho que o podcast é meu também. Olha só. Você vê como que você falou algo, apóstolo. O que acontece? Eu, há uns 8 meses atrás, eu sofri um acidente. Caí de um telhado e quebrei a perna esquerda, pus pino, machuquei a direita, quebrei aqui também, enfim. E aí eu fiquei 6 meses em casa. Aí o que acontece? Eu fiquei toda em casa, quando deu uns 4 meses, eu não estava aguentando mais. Eu fui de muleta para um evento lá em Alphaville. Me convidaram, eu estava mexendo na internet e tal. Me convidaram para mim lá, disse que tinha um almoço, um churrasco, e era para ir cedo e tal. E o que eu fiz? Eu fui, já, né? Mais um, mas beleza, me convidou, vou lá para ver como é que é. Aí você imagina, eu cheguei lá cedo, fui o primeiro a chegar no evento, foi num hotel bem chique. Fui o primeiro a chegar, não ofereceram nenhum café preto, não tinha nada, eu sem café. Eu já, beleza, daqui a pouco vem um churrasco, né? O almoço. Aí, beleza, o evento estava acontecendo e tal, não tinha muita gente, era só pessoa selecionada, pelo que eu entendi lá na hora. Quando foi, era
3 horas da tarde, nada de churrasco, não aconteceu nada. E eu já sem café, sem almoço, doente, com a perna quebrada, com dor, mas eu tava ali porque eu queria mudar de vida, eu queria aprender coisa diferente e tal. Então, o que acontece? Eles são muito bem... Eles manipulam muito bem. Sim. Quando foi 7 horas da noite, que eles foram fazer o dito churrasco, eles cobraram um absurdo. Mais dinheiro assim que você não tem nem noção. Tipo, mais que o Fazana, eu acho. Pra comer esse churrasco aí. E ali eu vou dizer, não, isso é um desaforo. Eu acho que isso aí é uma mentira. Eles estão se aproveitando das pessoas. Porque você imagina, você com fome, você ali um tempo já... Vulnerável. Você vai lá e paga, passa no cartão, dá um jeito. E eu já tava... Sabe o que eu fiz? Cara, eu baixei a cabeça, levantei e falei, não, é muita sacanagem isso. Eu não tenho coragem de fazer. Se eu... Eu não tenho coragem de mentir falando que eu sou um servo de Deus fazer isso com uma outra pessoa. Sabe? Desci e foi embora. Aí fui para uma igreja lá encontrar minha esposa, uma amiga dela tem uma igreja lá também. E aí eu fiquei falando, hoje em dia as pessoas usam tanta coisa tão rápida. Manipulação, né? Manipulam e as pessoas caem nisso. E o verdadeiro evangelho que transforma mesmo, como o senhor está falando, que liberta, que dá um direcionamento, as pessoas às vezes recusam. O verdadeiro evangelho é renúncia. É renúncia. Ele não começa com a letra B, começa com a R. Não é benção, é renúncia. Se não tiver renúncia, não é evangelho. Nossa, é isso. Mas então, apóstolo, nós já falou dos sonhos do senhor, dos planos, o senhor pensa em morar fora, o senhor quer falar sobre isso? Não, eu acho assim, tudo que eu faço, que eu tento fazer hoje é para servir. Nós temos um curso que eu lancei na internet, que chama Liderança que Deixam Marcas ou Legado. Está no site da universidade que eu sou coordenador acadêmico, que é a UCLA. Quem estiver assistindo o seu podcast pode acessar de graça. Eu estava assistindo o podcast, eu quero o curso do Mário Alberto de graça, Lideranças que Deixam Marcas. Custa 400 e poucos reais, pode acessar de graça. Vou dar aí uns 30 para quem entrar lá. A gente vai deixar embaixo da legenda. Da legenda ali, e aí pode acessar o curso e eu quero que as pessoas cresçam. Eu não me vejo mais morando nem em São Paulo, nem nos Estados Unidos, em lugar nenhum, porque hoje... o senhor vai tanto eu não tenho residência, né? Eu tenho residência. Minha residência é onde Deus precisar me usar. Eu perguntei justamente... Onde eu puder ser útil. Porque... De repente na África. Para você que está vendo o podcast, o apóstolo vai muito para os Estados Unidos. Fica 4 constantemente, meses lá, constantemente. Entendeu? Então, por isso a pergunta que eu fiz. Mas eu não tenho vontade de morar lá, não. Não tenho. Eu acho os Estados Unidos sensacional, fantástico com meus filhos. A minha vida daqui para frente, eu tô com uma idade já madura. Então, hoje a minha vida aqui para frente é só ministrar, irmão, e fazer a vontade de Deus. Hoje, meus filhos estão criados, a minha nega tá cheirosa, linda, mulher de Deus. Então, Amém. assim, onde eu for, ela vai, e nós vamos junto, pregamos. Então, eu posso estar 2 meses aqui, 2 meses na China, 2 meses na Europa, 2 meses... Eu quero ser útil. Onde Deus precisar de um cabra doido, eles aqui. Amém. Eu posso não ser o melhor, posso não ser o mais sábio, posso não ser o mais preparado, mas eu sempre estarei disponível para Deus. Amém. Apóstolo, foi um prazer. Prazer todo meu, Deus abençoe você, os seus youtuber aí, né? O pessoal que assiste, que Deus abençoe vocês. Segue a nossa rede social lá, @Mário Alberto Núntios, em todas as plataformas, é o mesmo endereço, @Mário Alberto Núntios. É um prazer ter você com a gente, vem conhecer um pouco melhor sobre tudo que a gente faz. E não se esqueça, você que está assistindo, está liberado para você o curso de liderança que deixa marcas gratuitamente lá na UCLA. É só acessar e quando pedir lá o seu cupom, você fala, eu tenho um benefício do podcast Sem Fronteiras que o Mário Alberto forneceu para a gente, eles vão liberar para você o acesso completo do curso gratuitamente para você. Amém. Apóstolo, muito obrigado. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Ao senhor também. Deus abençoe e conte conosco. Precisar, até umas ordens. E você que ficou aí até agora com a gente, curte, compartilha, envia para seus amigos. Segue o apóstolo lá na rede social. Foi um prazer estar com você. Ó, o livro do apóstolo aí, ou você adquire o livro também. Pode adquirir o livro na rede social, apóstolo? Pode ser. Pode chegar lá e pedir. Esse é seu. Amém. Obrigado, gente. É um prazer. Ó, o livro está lindão aí. E eu amo leitura.
Que preciso ler mais, viu? Preciso ler mais. Todos nós. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, gente. Obrigado. Fica na paz. Deus abençoe. Paz e graça, gente. Canal. Até Beijo mais. no coração. Beijo.